Bom, eu vou deletar aqui esse bloco que foi o bloco da última aula. Vou clicar aqui e a gente vem aqui para elementos do layout. Temos vários recursos aqui super interessantes, tá? Por exemplo, botão. Você pode criar um botão e aí você pode levar esse botão para o site que você quiser. Eu vou levar esse botão aqui para o nosso próprio site, apenas um exemplo, ok? Quando você clica no botão, a gente pode modificar aqui, por exemplo, o estilo. Eu tenho aqui ele somente um borda ou eu tenho aqui ele retangular. Tá? Vou deixar por enquanto assim. Aqui embaixo você tem configurações de cor. Você pode colocar a cor do background da forma que você quiser. E aqui também a cor do texto, né, de acordo com o seu interesse. A cor do texto ela vai variar de acordo com o que você escolhe aqui em cima. Então, escolher um cinza, você tem que escolher um contraste, né, uma cor com contraste aqui que faça sentido. Ok? Outra coisa interessante é que você também pode customizar aqui a classe do CSS se você quiser. Mas não tem... não é complexo, né? É um recurso bem simples, né? Então, colocou aqui a URL, escolheu aqui o estilo e modificou a cor de fundo, a cor do texto. O botão ele já está pronto. Tá? Outro recurso aqui interessante é o recurso de colunas. Tá? E o recurso de colunas é um recurso que você tem que utilizar com bastante cuidado. Por quê? Vai depender muito do espaço que você tem no tema. Dependendo do tema, você pode utilizar a largura total, desde que esse tema tenha suporte para esse recurso. Aí você consegue criar as colunas da forma que você quiser. Mas use com bastante cuidado, porque senão vai ficar tudo muito espremido. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, coluna 1. Tá? Cliquei aqui, eu posso clicar aqui e também colocar um objeto aqui. Né? Então, estamos aqui com 2 parágrafos aqui. Quando você clica em uma coluna, você tem como customizar o elemento que está nela. Então, se aqui é um parágrafo, eu tenho aquelas opções que o parágrafo tem. Tá? Agora, se eu venho aqui, por exemplo, eu removo esse bloco e agora eu vou inserir um novo bloco aqui. Eu posso clicar aqui, ou então posso vir aqui e colocar qualquer outro bloco que eu quiser. Por exemplo, eu posso colocar aqui uma imagem. Né? Já vou pegar aqui a imagem que eu tenho na biblioteca. Vou pegar essa imagem aqui, coloquei aqui e ela coloca nessa coluna aqui. Eu também posso configurar aqui esse bloco aqui, né? esse elemento que eu coloquei dentro dessa coluna, né? Com aquelas configurações que você já viu. Né? São configurações peculiares desse elemento. E aqui na coluna 2, como eu estou com parágrafo, eu posso colocar o conteúdo que eu quiser. Por exemplo, eu posso colocar esse texto aqui. Tá? E aí é que eu posso deletar esse bloco de cima aqui. Ah, mas eu não quero 2 colunas, eu quero mais colunas. Não tem problema. Você clica aqui, ó, bem... Não pode ser aqui, ela tem que ser aqui. Você tem que pegar o clique exatamente no aqui, ó. Cliquei aqui, você vê que ele seleciona todo o bloco, que é um bloco de colunas. E aí aqui você tem a possibilidade de colocar mais colunas. Ó, agora eu estou com 3 colunas, aí eu tenho que colocar um novo elemento aqui. Né? Ah, quero colocar um... Deixa eu ver aqui. Blocos comuns. Quero colocar um vídeo. Aí eu vou pegar um vídeo remoto aqui. Vou colocar ele aqui. Ok. E você vê que eu coloco aqui na outra coluna. Então eu tenho uma coluna aqui com texto. Eu tenho uma coluna com imagem e uma coluna com um vídeo. Então, novamente, se você selecionar aqui o bloco todo, você consegue colocar 4 colunas, 5 colunas e por aí vai. Só que você vê que ele vai ficando já trepado aqui, né? Não está muito legal. Não está ficando muito espremido. Não fica muito bom você fazer dessa forma, tá? Então, o interessante é você utilizar esse recurso de colunas com bastante cuidado, exatamente para que você não crie, não faça com que os conteúdos eles fiquem muito imprensados, ok? Mas você pode utilizar qualquer elemento dentro dessas colunas, qualquer bloco dentro dessas colunas. Todos esses blocos que você tem aqui, você consegue colocar dentro das colunas. Aí você tem que ver o que é o mais interessante para você poder trabalhar, ok? Mídia e texto, muito simples também. Eu vou escolher aqui, por exemplo, essa imagem. E aqui você pode colocar uma chamada dessa imagem, como a linda foto de Felipe Cardoso. E aí você coloca uma imagem com um texto chamativo do lado. Né? Na verdade é um título. Né? E aqui você pode fazer a configuração da forma que você quiser. Você pode diminuir o texto ou também aqui colocar o valor, ou aumentar ou diminuir. Letra capitular que você já conhece. Temos aqui configurações de cores, onde eu posso colocar uma cor de fundo e até mesmo modificar aqui a cor do texto, ou então somente colocar aqui uma cor diferente aqui para colocar aqui um amarelo, né, para poder combinar
Você coloca uma cor diferente ali para aquele texto, atualizando, você vê que ele vai diminuir aqui o tamanho da fonte, ok? Por que ficaram em duas linhas? Por causa do espaço que eu tenho aqui no post. Isso aqui é um post, né? Não é uma página. Então ele não vai ficar assim, ele vai ficar ocupando o espaço que ele tem. Deixa eu remover esse bloco aqui. Temos também aqui o separador. O separador também, ele só cria... você tem como separar um bloco do outro. Então eu tenho esse bloco do parágrafo aqui. Esse aqui, se eu quiser colocar uma separação, você vê que ele já cria aqui. Eu posso clicar aqui nessa bolinha azul aqui e diminuir ou aumentar. Ou então eu posso vir aqui direto e colocar o valor aqui, ou aumentar ou diminuir aqui. Tá? Então o que ele vai fazer basicamente? Ele vai criar um espaço maior. Isso aqui pode ser muito usado se você estiver customizando uma página institucional. Aí sim faz bastante sentido porque você consegue criar uma separação entre dois blocos, tá vendo? Então fica um espaço enorme aqui, é mais uma opção que você tem para poder trabalhar aqui com os blocos, né? Outra coisa interessante é o Leia Mais. Ó, coloquei aqui o Leia Mais, vou clicar em atualizar e vou clicar em visualizar. Quando chegar aqui, você vai ver que não aconteceu nada, né? Ou seja, caramba, eu tenho aqui o final, tem na loja e sabendo disso. Aí você vem aqui, tem na loja e sabendo disso. Aí você vai dizer, caramba, o que esse recurso faz que nada aconteceu? Dentro do post você não vai conseguir ver nada. Porém, quando você vai para a home do blog ou então para a homepage do site aqui no formato de post, você vê que ó, ele coloca até, tem na loja aqui, depois ele continue lendo. Ó. Aí quando você clica, você vem para o post. Então ele cria exatamente um divisor para que você consiga ver apenas o primeiro parágrafo, se você configurar o Leia Mais depois do primeiro parágrafo. Se nós não utilizarmos esse recurso, aqui na home do site ou do blog, você vai ver que ele vai ficar dessa forma aqui, ó, o conteúdo inteiro. Então esse recurso ele pode ser interessante, na verdade pode não, ele é interessante caso você queira otimizar e colocar pelo menos apenas o primeiro parágrafo aqui, tá? E agora você vai ver um outro objeto interessante aqui, que é esse aqui, ó. Eu tenho Leia Mais, já vimos o espaçador e temos aqui quebra de página. Caramba, coloquei aqui quebra de página, cliquei em atualizar. Eu vou até colocar essa quebra de página um pouquinho mais para baixo aqui para fazer mais sentido. Você vai entender. Vou colocar aqui em cima, ó. Quebra de página. Vou atualizar e eu vou atualizar aqui também o post. O que ele faz? Depois que você coloca aqui, na verdade, a partir do momento que você coloca a quebra de página, você cria uma paginação. Ó. Então, se você quiser criar um post no seu blog e fazer com que as pessoas fiquem mais tempo no seu blog, diminuindo assim a taxa de rejeição, né? A taxa de rejeição é um indicador que você vê no Google Analytics das pessoas que acessam a sua página e saem pela mesma URL que entraram. Né? Então, isso daí é ruim para os seus indicadores. Você quer que a pessoa fique mais tempo na página. Criando essa paginação aqui pode ser interessante, porque a pessoa vai sempre navegar e ver coisas diferentes aqui. Então aqui, quando você vai para a página 2, você já tem a continuação do conteúdo, como você pode ver. Então, basicamente, ele cria uma paginação mesmo, né? E aqui um separador. Um separador é basicamente um separador. Né? Aqui em estilo você pode colocar a largura toda, você pode colocar com 3 pontinhos, tá? Acho que mais utiliza. Eu acho legal isso aqui, só que como os conteúdos estão alinhados à esquerda, vai ficar meio fora de contexto. Se você coloca aqui pegando de fora a fora, ele fica muito legal, né? Então, clique em atualizar aqui. Vamos voltar aqui para Home. Vou clicar no Post novamente. Aqui, ó. Você vê o separador. Então, você pode criar um separador, que é basicamente uma linha onde você consegue separar aqui dois objetos, né? Dois blocos, né? Então, esses blocos aqui, desse item elementos de layout, eles são muito interessantes também, sobretudo se você estiver trabalhando com página. O exemplo aqui foi em posts, mas se você estiver trabalhando com páginas, vai fazer bastante sentido e pode ser que você já tenha tido necessidades específicas trabalhando somente com páginas e esses blocos aqui eles vão te ajudar bastante nesse sentido. Vamos em frente.